nome é Ronaldo Ramos Laranjeira, né? Eu entrei na Escola Paulista de Medicina em 1977. Eu venho de uma família da Zona Leste de São Paulo, famílias muito humildes, né? Fui o primeiro a entrar na faculdade, né, da minha família. Né? Por exemplo, os meus avós chegaram de Portugal logo depois da Segunda Guerra e literalmente ficaram anos e anos da vida vendendo galinha na rua de São Paulo, galinhas na rua de São Paulo. Então, é um tipo de família que tipicamente de imigrante europeu que chegou aqui sem muito ou nenhum recurso, mas tinham valores muito fortes na parte educacional. Isso tanto da parte do meu pai, da parte da minha mãe, eles não eram educados, minhas avós nunca foram educadas, alfabetizadas, mas elas achavam que era um patrimônio a ser legado para a minha geração. Então sempre houve um investimento na minha família, apesar de não ter recursos econômicos, né? Meu pai era um trabalhador de indústria, minha mãe era cabeleireira no bairro da Zona Leste, então, mas sempre teve um papel muito importante a educação, nunca foi negligenciada a educação na minha casa, né? E eu vivi, naquela época da Zona Leste, era como viver na cidade do interior, né? Então tinha uma sensação de pertencer a uma comunidade, né, muito forte. Até hoje, né, eu estou com 65 anos, ainda vou jantar essa semana com os amigos que eu tinha dessa época, lá da Zona Leste, vamos comer pizza lá no Tatuapé, como congraçar, né, desses mais de 50 anos de amizade, cada um tomou o seu rumo, né? E a gente jogava futebol intensamente, né? Futebol era muito importante naquela época, a gente ia em algumas festas, né? Às vezes eu falo para meus filhos que, por incrível que pareça, já existia festa naquela época, há mais de 50 anos atrás, né? Então era um período assim, onde a Zona Leste era diferente, parecia mais uma cidade do interior, né? E eu estudei no Instituto Estadual de Educação, né, que era uma escola pública muito boa, né? Né, a escola tinha piscina, tinha quadra de futebol, tinha cinema, né? Uma coisa incrível a gente pensar que uma escola pública, né? Mas eram aquelas poucas escolas públicas naquela época, que eram os institutos estaduais de educação, que eram escolas modelo, né? Com o passar da evolução minha na escola, ela foi se deteriorando, né? A olhos vistos, né? Eu acompanhei a deterioração, né, da escola pública durante a minha passagem, né? Aos 14 anos eu comecei a trabalhar, trabalhava de dia no escritório e comecei a estudar de noite, né? Então era um período difícil, né? Que eu chegava em casa às 11h30 da noite e tinha que sair de casa às 7 horas da manhã, né? Então, mas o que foi importante isso na minha vida foi que o que eu não queria fazer, eu não queria trabalhar em escritório e não queria ter aquela vida que estava talvez definida para mim, né? Eu tive a oportunidade de passar no concurso do Banco do Brasil aos 17 anos, 16 para 17 anos, e eu recusei a entrada no Banco do Brasil, né? Foi o maior ato de rebelião que eu pude fazer. Meu pai achava que esse era o melhor emprego do mundo, talvez fosse mesmo, mas eu achei que eu queria estudar medicina, muito embora sem crítica do que eu precisava fazer, né, estudando à noite no Colégio de Estado, para poder entrar numa escola pública, né? Minha família não teria recursos de entrar numa escola privada, né? E aí, felizmente, eu fiz o cursinho junto com o terceiro colegial, mas que, obviamente, a defasagem acadêmica era muito grande, então não tive chance nenhuma no primeiro ano de cursinho, e aí eu fiz um ano só de cursinho, que foi o ano que eu mais estudei na vida, de longe, né? E aí consegui entrar na Escola Paulista de Medicina. Acho que foi um ano muito importante da minha vida, né? Que eu praticamente estudei todos os dias e muito focadamente, e aí entrei na USP de Ribeirão,
e aqui na Escola Paulista de Medicina. Aí, em 1977 eu tive a felicidade de entrar na Escola Paulista de Medicina, né? E realmente um novo mundo, né, se abriu para mim de uma forma muito intensa, né? A escola estava crescendo, explodindo, né? O número de amigos que eu fiz, né, na minha turma, tenho amigos até hoje, né? 45 anos depois, né? Os meus melhores amigos são da minha turma de medicina, né? Então eu sempre falo que é uma irmandade, né? A Escola Paulista de Medicina, para a minha geração pelo menos, pertenceu a uma irmandade, né? Que se solidariza e participam 40, 50 anos depois. Essa sensação é muito grande, mas a escola naquela época estava inovando, né? Os professores, por exemplo, faziam grupos com os alunos novos e para discutir os assuntos, para integrar as pessoas na escola, as professoras especialmente, né? Tem algumas professoras que foram muito importantes nesse processo, a doutora Regina Estela, a doutora Jandira Mazur, né? Para citar aí duas, né? A doutora Catarina Brandi, que infelizmente faleceu esse ano ainda, né? Então eram pessoas muito dedicadas ao ensino médico e ao bem-estar dos alunos, né? Então criaram esses grupos que a gente se integrava. No começo do curso médico eles nem colocavam muitas aulas, eles falavam que os caras saíram do vestibular, precisam ir lá jogar futebol, precisam fazer festas. Então, era o clima inicial do curso médico foi assim de um acolhimento, né, muito saboroso, né, e isso fez a diferença naquela época, né. Depois, obviamente, o curso foi tocando em frente, né, mas a importância, né, do grupo, né, do ano escolar, assim, todos os esportes que a gente fazia, eu fazia esportes, eu gostava de esporte, joguei competitivamente pela escola, futebol, tenho uma medalha de 400 metros quadrados, 400 metros rasos. Hoje em dia a gente sabe que não convence, né? Mas eu tenho a medalha dessa época, né? E tinha também um debate intenso na época, nós estamos falando de 1977, muito intenso da parte política, né? Nós vivíamos ainda uma ditadura, né? E todos nós tínhamos medo, né? De às vezes participar de eventos políticos, até mesmo dentro da Escola Paulista de Medicina, tinha histórico de pessoas que tinham sido presas, então era um ambiente ainda na transição, né, da ditadura para o regime mais democrático, que ainda era muito intenso a parte política. E o que foi um grande aprendizado, né, transitar entre o centro acadêmico e todo o debate político que tinha naquela época e o mundo acadêmico social, né, dos esportes, das festas, das amizades que você foi forjando e, obviamente, do ensino médico que estava sendo propiciado para nós, que a gente via com muito boa qualidade, né, do envolvimento assim, dos professores muito intenso naquele começo de curso médico, né? E eu tive a oportunidade de, além dessa combinação de fatores, né, eu comecei a participar a doutora Jandira Mazur, ela estava começando a trabalhar na área de alcoolismo e drogas, né? Não existia essa área no Brasil praticamente em 1978, né? Então a doutora Jandira foi a pessoa que começou a estudar isso, fez um congresso internacional importante, e eu como aluno, né, a gente não tinha completamente inexperiente de tudo, né, mas ajudei no congresso, ajudava nos artigos, eu mal lia inglês, mas ficava lendo artigo em inglês, tive que aprender a ler artigo em inglês para entender, porque não tinha artigos em português de nada, né, naquela época, né?
E foi muito importante. Aí participei dos primeiros estudos sobre alcoolismo da forma científica aqui no Brasil. O primeiro estudo que eu fiz foi, ou participei, coletei dados de 200 puérperas aqui no amparo maternal para estudar a relação de álcool e gravidez. Né? Então, foi um artigo que teve publicação internacional, foi publicado quando eu estava já no 5º ano, né? Mas eu comecei esse estudo quando eu estava no 2º ano. Foi interessante ver que leva tempo, né, para construir um artigo científico, participar, e foi uma das coisas mais preciosas, né, que além do curso médico eu pude receber, né, participar junto com a doutora Jandira e toda a equipe, né, o conceito de equipe, o conceito de colaboração entre os vários tipos de profissionais. A doutora Jandira era psicóloga, né? Mas tinha uma liderança, um espírito de colaboração muito grande. Então, a sensação que a gente tem dessa época, que eu tenho, pelo menos, dessa época da Escola Paulista de Medicina, é que tinha uma colaboração muito grande entre as pessoas, porque era uma escola talvez menor, né, comparando com os dias de hoje, mas tinha um espírito de colaboração muito grande, né? Então, eu tive essas várias influências que foram moldando minha experiência profissional como médico, né? Eu sempre gostei da medicina, né? da clínica médica, né? Era um orgulho da Escola Paulista de Medicina você pensar como um clínico geral, né? Essa é uma tendência muito forte, né? Que eu sempre valorizei muito, né? Era a tradição da Escola Paulista de Medicina, é o pensamento clínico, né? E era muito forte na minha... Então, até as últimas semanas antes de escolher a especialidade que eu iria fazer na residência, eu iria fazer clínica médica, porque era, né, as pessoas mais ousadas intelectualmente deviam ser bons clínicos gerais, né? Muito embora a vida da medicina é muito mais complicada do que isso, né? Mas essa era a cultura que a gente vivia naquela época da Escola Paulista de Medicina. E aí, mas ao final, acabei optando por fazer residência em psiquiatria, né? Mas o mesmo internato, né, o 5º, 6º ano, foram períodos muito bons, né? Ficávamos todos no Hospital São Paulo, éramos amigos dos residentes, dos professores. O Hospital São Paulo sempre teve problemas, né? Eu sou daqueles que há 40 e tantos anos que a gente fazia greve para manter o Hospital São Paulo de pé, né? Então, o Hospital São Paulo tem essa história, né, de termos que batalhar para mantê-lo minimamente acima. Aí ele melhorou uma barbaridade, né, comparando com a década de 70, 80, né? Então, mas sempre foi, quantas vezes nós fomos até Brasília participar de lutas, né, de sustentabilidade do Hospital São Paulo, né? Então, aí acabei o 6º ano. Em 1982, eu comecei a residência de psiquiatria aqui no Hospital São Paulo. E também foi um período muito saboroso, assim, muito intenso, né? Coincidentemente, o país passava por o período da redemocratização, né? O Estado de São Paulo mudou a gestão política, né? O André Franco Montoro virou governador e mudou o ambiente político, onde a própria psiquiatria estava sendo desenvolvida, né? O professor aqui, o professor Marcos Pacheco Toledo Ferraz, teve uma influência muito grande nessa mudança do conceito de assistência psiquiátrica, né? Dr. Itiro Shirakawa, que também foi uma outra pessoa muito importante, né, na sedimentação do departamento de psiquiatria, porque até aquele momento não tinha nem pós-graduação o departamento de psiquiatria, né? E o Dr. José Alberto Del Porto foram pessoas que realmente ajudaram a sedimentar o departamento acadêmico, né? Logo em seguida, o Dr. Jair Mari, que chegou do PhD na Inglaterra,
Também aí ele fez uma diferença enorme, transformar o departamento num pequeno departamento fragmentado acadêmico para um grande departamento acadêmico, científico e assistencial. Então, a minha residência foi essa transição, que foi muito bom, né? Então, a gente ficava... naquela época ainda o residente de psiquiatria passava um pouco na clínica médica, né? Então a gente tinha uma formação de clínica geral muito forte e ao mesmo tempo passava o pronto-socorro de psiquiatria e alguns hospitais psiquiátricos, né? Então eu acredito que a minha residência, e coincidentemente foi um período que foi trazido uma enfermaria de psiquiatria para dentro do Hospital São Paulo, né? Então, é um período de intenso aprendizado psiquiátrico, assim, agudo, da psiquiatria aguda, e que fez a diferença na minha vida, assim, de me dedicar, né, junto com os professores aí, da gente entender, né, toda a psiquiatria estava mudando, porque até então, ainda o próprio departamento de psiquiatria tinha muita influência da psicanálise, né? E a psiquiatria, de uma maneira geral, ela estava mudando, né, para uma psiquiatria mais eclética, mais biológica, mais sistemática, mais medicalizada, né, que foi o que aconteceu com a psiquiatria nos últimos 30, 40 anos, né? E ainda o departamento de psiquiatria estava meio refratário a essas mudanças, mas o mundo muda, né, e infelizmente os departamentos acabam mudando também, né? E foi bem nessa transição, né, e que foi muito bom para mim, e continuei trabalhando na área de álcool e drogas, né, em paralelo à residência de psiquiatria. E aí, como não tinha pós-graduação, eu queria continuar os estudos, né, queria continuar me fortalecendo academicamente. Foi aí que o CNPq e a CAPES tinham bolsas de estudo, e eu consegui a bolsa de estudos para ir para a Inglaterra fazer um PhD em psiquiatria, né? E aí eu fui para o Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres, né, chama Maudsley Hospital, né, quer dizer, um hospital psiquiátrico mais tradicional da Inglaterra, talvez um dos mais do mundo, né? E eu fiquei numa unidade de dependência química, né, chama Addiction Research Unit, né? E para mim também eu fiquei total quase 6 anos na Inglaterra fazendo o meu PhD em psiquiatria. E para mim também foi uma experiência maravilhosa, né? Fui para lá mal falando inglês, né? Porque a limitação era grande, né? De você passar de um inglês de comprar boi para o inglês para fazer um PhD, né? Então foi um período difícil de adaptação, né? Naquela época não tinha tanta facilidade de ouvir a língua inglesa, né? Eu lembro que a gente tinha que comprar fita cassete na banca de jornal para ouvir um pouco, para fazer os exames, né, de qualificação de inglês que seria aceita pelo CNPq ou pela CAPES para você se qualificar para ganhar a bolsa, né? E não era uma coisa fácil, né? Várias pessoas aqui na escola, na época, fazíamos esses cursos aí, não era difícil, né? Você sair de um nível bem básico de língua inglesa para um patamar, teria o TOEFL, né? Para nós era um exame difícil, né? Mais difícil do que toda a medicina, eu fazer o exame do TOEFL e a gente conseguiu passar raspando lá no TOEFL, né? Mas chegando na Inglaterra foi, né, foi uma experiência muito grande, porque o Instituto de Psiquiatria é uma grande instituição, é maior do que a Escola Paulista de Medicina, só de psiquiatria, né? Então, e tinha uma unidade só de álcool e drogas, né? Então, e a parte científica era muito forte, né? Então, era uma unidade clínica, né, que tinha pacientes, tinham vários hospitais, várias clínicas ambulatoriais, mas tinha um setor do Instituto de Psiquiatria que era a parte científica sempre muito forte, uma das unidades mais
coesas assim intelectualmente na psiquiatria do mundo, sempre foi, né, desde de alguns séculos, né? O Mosley era tido como a parte crítica, né, da psiquiatria. Foi lá que surgiu várias linhas, né, até a antipsiquiatria surgiu dentro, né, de pessoas que tinham passado, médicos que tinham passado pelo Mosley. Então não era um lugar de fervilhar de ideias assim muito grande, né? Então para mim foi, lógico, uma experiência maravilhosa de ter ficado lá, né? Minha tese foi sobre dependência do álcool, né? E eu fiquei mais de um ano, né, todos os dias entrevistando alcoólatras em toda a cidade de Londres, né? Então eu entrevistei mais de 565 pacientes alcoólatras na cidade de Londres, né? Então, com todos os diferentes sotaques, né? Então foi um grande desafio, né, esse período de coleta de dados num tipo de coleta de dados que você precisa recorrer muito à língua, né, à linguagem, né, questionários, né? Mas foi um desafio muito interessante de ter vencido, né, exaustivo, né? Aí depois eu fiquei mais um ano fazendo estatística, né? Fiz um ano de estatística na London School of Economics, né, que é uma escola bastante prestigiosa na área de economia, né, mas eu fiz um curso na parte de estatística, né? E analisei, porque naquela época quem analisava, né, os dados era o próprio aluno de PhD, né? O aluno de PhD ele tem que fazer tudo, né? Ele não tem o luxo de ninguém fazer por ele, né? Então tem que se desenvolver isso. Isso foi, lógico, foi muito bom, e o fato de ter terminado o PhD e ter publicado alguns artigos foi realmente me sinto muito orgulhoso de ter feito isso, né? E acho que é um marco, né? O meu orientador de lá, foi o professor Griffiths Edwards, que também foi uma presença muito marcante intelectualmente na minha vida e no mundo, né, da área de dependência química, né? Foi um privilégio, né, assim, compartilhar anos e anos com uma pessoa que influenciava uma potência intelectual, científica, a área mundial de dependência química. Ele criou o conceito de síndrome de dependência do álcool, né, que vigora até hoje. Ela é incorporada como um conceito em todos os sistemas diagnósticos mundiais, pela Organização Mundial de Saúde, pelo sistema americano de diagnóstico, né? Então foi realmente um período muito rico, né, de poder a gente ter uma experiência de fato de internacionalização. A gente às vezes que fica meio provincianamente aqui na vida credentina, às vezes até uma experiência real de internacionalização faz a diferença, né? Eu sempre acho que, a princípio, as pessoas deveriam passar algum tempo fora, né? Acho que vale a pena o investimento e o desgaste, porque faz a diferença, né? Eu voltei para o Brasil, voltei em 94 para 95, né? Para o departamento de psiquiatria, e aí, junto com vários colegas, né? Um deles em especial, o Dr. John Dunn, que é um médico inglês que veio para ficar comigo alguns anos aqui no Brasil, e a gente criou, né, a UNIAD, né, que é a Unidade de Álcool e Drogas, que nós temos até hoje, nesses 25 anos de estudos, né? A gente já fez estudos, levantamento nacional que foi a primeira vez que foi feito o levantamento nacional de consumo de álcool e drogas, usando a amostra probabilística da população brasileira, fez estudos, vários ensaios clínicos, nós temos vários serviços. Hoje em dia a gente tem vários serviços, tem o Hospital Lacan de internação, nós temos uma unidade dentro da Cracolândia, né? A gente tem o Cratório, a gente tem o Hospital OAMI de Vila Maria. Então nós temos uma rede acadêmico-assistencial de psiquiatria.
Então, acho que isso ajudei a contribuir para que o Departamento de Psiquiatria tivesse aí uma rede assistencial significativa. Até mesmo o CAISM, né, que é aqui na Vila Mariana, que virou agora num convênio junto com a Escola Paulista de Medicina, mas faz parte daquilo que eu acho que nós evoluímos, né, para uma rede acadêmico-assistencial, que seja o Departamento de Psiquiatria ou mesmo a Escola Paulista de Medicina, ela está virando uma rede acadêmica assistencial. Você vê, hoje em dia, tem o Hospital São Paulo, você tem a UPA ali na Botucatu, com a Diogo de Faria, você tem o Amparo Maternal, você tem várias outras unidades ao redor da Escola Paulista de Medicina, que é isso que constitui o que a gente chama de uma rede acadêmico-assistencial. Eu acho que esse tem sido aí uma contribuição que eu acho que faço parte de ter pensado essa nova forma de se entender como que a escola médica pode se beneficiar de uma rede de serviços, né? Eu acho que na psiquiatria tive vários alunos de pós-graduação, né? Minha produção científica está, sei lá, acima de 200 artigos, e eu me dedico muito à parte assistencial, né, da área de psiquiatria. Eu faço a parte da psiquiatria com uma interface com o uso de substâncias, né? Então, a maioria dos pacientes que eu atendo fazem ou fizeram uso de substâncias, mas tem algum outro transtorno psiquiátrico, né? Então, eu acho que eu acabei virando um especialista, né, entre essa interface, né, da psiquiatria e do uso de substâncias. Por o bem e para o mal, também ao longo dos anos eu tive muito debates públicos sobre as drogas de uma maneira geral. É inevitável, né, que quando você entra nessa área, né, que você tem que ser a favor ou contra uma série de coisas, aí você participa do debate da política pública, se libera droga, se não libera, fala bem ou mal de uma droga. Então, eu sou muito, tenho algumas posições, depois de 40 e tantos anos nessa área, eu me permito ter uma posição mais firme em relação a alguns assuntos, mas acho que isso é inevitável. Eu gosto também desse debate mais público. Eu acho que acaba ajudando, né, o debate de ter alguém que possa falar com autonomia sobre um assunto tecnicamente que não tem solução fácil para isso, né? Mas, enfim, eu acho que esse percurso, né, de eu ter saído da Zona Leste, da Penha, né, há 45 anos atrás, 46 anos atrás, e ter participado aqui com tantas pessoas dentro aqui na Escola Paulista de Medicina, né, eu acho que é realmente a minha vida, né? Quer dizer, a minha vida não existe, né, sem esse histórico institucional, né, dos meus amigos e essa irmandade epemista, né? Eu estou chamando isso dessa irmandade epemista, que é muito boa, né? Eu espero que esse conceito de poder dividirmos as nossas histórias aí possa inspirar, né, as próximas gerações de qual era o espírito que, pelo menos nós aqui, dessa geração aí, vivemos dentro da Escola Paulista de Medicina e que possa melhorar não só a qualidade técnica, né, da Escola Paulista de Medicina, e que isso tem sempre que estar sendo buscado, né, mas esse modo, né, de entender e de pertencer a uma escola que tem essa sensação de integração muito boa. Muito obrigado.